Olá, chegamos com o ADV Jus. Estamos abrindo um importante espaço para o advogado. Se você quiser participar conosco do ADV Jus, é simples, é só você mandar uma correspondência para o nosso correio eletrônico programa@advjus.net. No programa de hoje estaremos recebendo a presença do ilustre advogado, o Dr. Cid Veludo Salvador. Nós vamos falar a respeito de morosidade processual, dinâmica processual e de agilidade no processo judicial. Fique conosco, nós vamos voltar já já. Qualisystem Informática, automação em serviços para a área do direito, 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. 3636-1375. ADV Jus, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. ADV Jus, entre em contato pelo 3624-8774 ou acesse advjus.net. E um de nossos representantes vai até você. Ok, com imensa satisfação estamos recebendo aqui no estúdio do ADV Jus o companheiro advogado Dr. Cid Veludo Salvador. Foi presidente da 12ª subseção aqui de Ribeirão Preto. Ele é conselheiro também e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo. Dr. Cid, conhecido advogado aqui pela folha de serviços prestados à coletividade ribeirão pretana, também em nível estadual. Seja bem-vindo, doutor, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Marquinhos, a possibilidade de estar aqui com você na ADV Jus e a alegria de você ter me convidado para poder participar do seu programa. Muito obrigado. Pois não. O assunto que preparamos hoje você vai saber já já. Antes, porém, eu quero dar um recado para você, advogado, advogada, que gosta dos assuntos jurídicos, que gosta de se informar, de se atualizar, de estar por dentro do que acontece na advocacia de uma maneira geral, esteja sempre aqui com a gente no ADV Jus. E nós temos um espaço aberto para você que quer falar aos advogados. É só você se cadastrar ou então enviar um e-mail para cá, para o ADV Jus. Nosso endereço é programa@advjus.net. Agora, se você não gosta muito de falar, mas gosta de escrever, também temos aqui o nosso jornal eletrônico, no qual com certeza publicaremos o seu artigo, o seu pensamento, sem dúvida nenhuma. É evidente que tem que ser relacionado com o assunto jurídico, certo? É isso aí. Agora, dando sequência, vamos em frente, como diz o João Batista, vamos aqui conversar com o Dr. Cid Veludo Salvador, e o assunto que nós escolhemos para este programa é morosidade processual. Doutor, a gente recebe aí, através dos meios de comunicação e no cotidiano também, reclamações de pessoas que falam: nossa, mas aquele processo ainda não saiu? O problema da morosidade da justiça, Marquinhos, é um problema que vem há muitos anos, que faz parte da justiça. E se você procurar um lugar comum para poder culpar por causa disso, fica muito difícil. O cliente acha que a culpa é do advogado, o advogado acha que a culpa é do juiz. Na realidade, é um problema legislativo por trás disso. As leis dão condições que o advogado recorra, e recorra muitas vezes. Por outro lado, nós também não podemos deixar que a lei corte esse aspecto, porque é necessário que o advogado tenha todos esses recursos. Há pouco tempo passou uma PEC, e essa PEC foi muito discutida a respeito de cortar alguns recursos, alguns agravos, alguns recursos para o tribunal e tudo mais, que melhoraria a morosidade da justiça. Mas nós não podemos deixar que essas coisas aconteçam também. É muito perigoso. E a justiça, o que me parece que a lei, até por força divina, é muito bem feita. É bem feita pelo seguinte: você tem os recursos, e os recursos muitas vezes acabam fazendo valer a justiça. Você sabe que alguma coisa que se decide de afogadilho
pode ser mal decidida. Se nós não tivéssemos tantos recursos, a justiça talvez julgasse mais rapidamente, porém deveria julgar pior do que julga. Então o julgamento seria muito rápido. Demorar demais também não se faz justiça, porque justiça tardia às vezes acaba não fazendo justiça dependendo do tipo do processo. Por exemplo, uma viúva que espera aí uma aposentadoria, alguma coisa através dos órgãos competentes, acaba morrendo e não recebendo. Então essa morosidade nesse sentido também não é tão boa. Eu acho que deveria haver sim uma revisão até por parte de juristas que possam melhorar a legislação e, sobretudo, que é o que nos dias de hoje incomoda mais o povo brasileiro, é você saber que às vezes a pena existe, o criminoso é penalizado na área penal e acaba não cumprindo a pena como deveria ser cumprida. Então a nossa legislação ela não é ruim. Falta o que acontece na Alemanha. Lá, quando é condenado, cumpre a pena. Aqui a pena acaba se derivando e acaba quase virando em nada. Inclusive, nós temos aí um assunto praticamente da atualidade, né? Um brasileiro, jogador de futebol, o Breno, ex-zagueiro do São Paulo, ele se envolveu num problema lá de queima de casa. Ele colocou, me parece que foi fogo na residência lá onde que ele estava morando, e agora ele está numa situação de dificuldade lá, foi apenado por esse ato com 2 anos de reclusão em regime fechado e está cumprindo. Não, lá cumpre. É a grande diferença do direito brasileiro. Aqui a pena, e o pessoal quer que aumente a pena. Aumentar a pena não resolve. Resolve aplicar aquela pena e fazer cumprir. Esse é o grande problema. Então, a respeito dos andamentos processuais, doutor, o que o senhor entende que poderia trazer uma dinâmica processual, além, obviamente, dessa instituição aí, dessa chegada da própria informática no processo, né, no judiciário? A modalidade nova, o que está na moda hoje é se criar os juizados especiais. Então, já existe juizado especial criminal, já existe juizado especial civil, nada disso existia na época que eu me formei. E já existem juizados extrajudiciais, que são conciliações feitas por leigos e até por advogados também, para se parar o andamento do processo. Porque, quer queira ou não, o brasileiro aprendeu a levar as coisas para a justiça, e leva tudo para a justiça. E aí é complicado também de se julgar, porque acaba num amontoado de coisas. Então há processos que realmente podem ser julgados na hora. Não há necessidade de tanta demora, há outros que há necessidade. Por exemplo, um processo de homicídio não pode ser julgado numa semana, não pode ser julgado no calor dos fatos. Nós temos aí alguns fatos que ocorreram há pouco tempo, que alarmaram a sociedade, que se fossem julgados na hora, se nós tivéssemos aqui cadeira elétrica, já iam querer levar para a cadeira elétrica. Essas coisas não podem acontecer. Às vezes tem que ser bem pensado, tem que ser amadurecido. O processo tem que ser amadurecido. Agora, não precisa ser tão amadurecido a ponto de apodrecer. Essa é a realidade. Nós temos que chegar a um denominador comum. O senhor citou aí a respeito, doutor, da instituição de juizados, o juizado especial, né? O juizado especial na Justiça Federal, o juizado na Justiça Comum, e inclusive a gente sabe e tem conhecimento da existência, sim, de juizados informais. O senhor entende que a instituição desses juizados trouxe algum benefício para a população, mas ao mesmo tempo também eles não trouxeram assim, não abocanharam um certo nicho de mercado dos advogados? Você fez uma pergunta muito boa, Marquinhos. Isso é um problema que nós, na OAB, estamos olhando atentamente conseguindo coibir a maioria das coisas. Nós caminhamos para coibir a maioria das coisas. Porque se você analisar bem, eles vêm aos poucos tentando tirar o espaço do advogado. Então é muito perigoso. Está claro na lei, o artigo 103 diz que o advogado é indispensável ao procedimento da justiça. Então é indispensável. Então é indispensável quando? É indispensável em todas as instâncias, em todos os lugares onde se trata de justiça. Por quê? Porque o cidadão se sente muito mais seguro estando na presença, estando junto com o seu advogado. Então não é mais, mas isso aqui é muito simples, não precisa da figura do advogado. Precisa da figura do advogado, sim. Então são bons juizados, especiais, os tribunais de conciliação, são bons.
com a presença do advogado. A presença do advogado tem que ser indispensável. Isso não pode deixar de existir. Então, nós temos que ter cuidado nesse aspecto. Elas melhoram, sim. Elas fazem a justiça deslanchar um pouco mais. Mas a necessidade do advogado é imprescindível. A OAB vai se bater nisso sempre e não abrirá mão. Inclusive, doutor, nessa mesma linha, chegou para a gente aqui uma indagação justamente da inserção dos juizados nas faculdades de Direito. Aí a gente fez um comparativo aí, e se a gente... Aliás, foi uma pesquisa que nós fizemos, e o número de faculdades aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos. Mesmo com o nosso poder aquisitivo muito abaixo do americano, com toda essa crise lá, o número de faculdades aqui ele é muito superior às faculdades lá dos Estados Unidos. Você não acha que os juizados nas próprias faculdades, elas trazem um benefício mais para a faculdade do que para a população em geral? O nascimento desse número enorme de faculdades, e a maioria delas sem condições de dar o estudo devido ao aluno, é que fez com que a OAB criasse o exame de ordem. Sim. O exame de ordem passou a ser uma necessidade depois da abertura indiscriminada de faculdades. E agora as faculdades começaram a tentar também ter os seus escritórios anexos. Esse aspecto, se você analisar no ponto de vista de que o aluno vai ali fazer uma espécie de um estágio, até seria bem-vinda. Mas acontece que eles começam a puxar os processos também e canalizar de uma forma de tirar do advogado autônomo que está trabalhando naquela cidade. Então, nós estamos também atentos a esse aspecto. Temos visto todos os escritórios que existem aqui em Ribeirão Preto, principalmente, que é mais a minha área, mas em todo o estado essa análise está sendo muito bem feita pela OAB e nós não vamos deixar que haja desmandos. Mesmo porque, né, doutor, agora só para quebrar um pouquinho o gelo, eu me lembro quando eu me formei lá para perto de 1987, aquela época a gente prestava o serviço da assistência judiciária e era de forma gratuita, né? Depois foi celebrado, através de muito esforço, o convênio com a OAB, com a própria, naquela época, a Procuradoria, e esse convênio veio aí até alguns anos atrás, quando efetivamente se instalou a Defensoria Pública, né? Porque apesar da Constituição falar lá que todos têm direito e tal, mas quer dizer que o governo também deveria dar condições para que um advogado fosse prestar um serviço para a coletividade e tivesse uma remuneração também à altura, não é isso? Claro, a Defensoria é um instituto muito bem criado, muito bom, presta um serviço maravilhoso para a sociedade, mas ela ainda não tem o número de defensores suficientes para atender a população. Ela ainda necessita do trabalho da OAB. E é claro, quem trabalha tem que receber. O advogado tem que receber o serviço gratuito, se o advogado quiser fazer um dia para beneficiar a sociedade de uma forma geral, isso é outro problema, mas ele trabalha ali com o intuito de ganhar. E ganha pouco, mas ganha. É isso mesmo, você está com a gente aqui no ADV Jus, o seu espaço na TV. Aliás, o espaço do advogado e das advogadas também. Nós vamos fazer um ligeiro break, vamos voltar já já com o nosso companheiro advogado, Dr. Cid Veludo Salvador, conselheiro à Seccional Paulista. Já já. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. 3636-1375. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. ADV Jus, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. ADV Jus. Entre em contato pelo 3624-8774 ou acesse advjus.net e um de nossos representantes vai até você. Ok, voltamos com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, recebendo a presença do Dr. Cid Veludo Salvador.
O Dr. Cid já foi presidente da 12ª subseção aqui de Ribeirão Preto, gente. E hoje ele é conselheiro da Seccional Paulista, né? Conselheiro da OAB lá de São Paulo. Dr. Cid, agora a gente quer falar um pouquinho a respeito do que o advogado pode fazer para tentar ajudar a diminuir a morosidade processual. Pois é, nós falamos no primeiro bloco a respeito mais ou menos da morosidade, e é uma coisa que precisa cuidado. Quer dizer, essa morosidade, às vezes, não essa morosidade injusta, que faz a justiça tardar e virar injustiça, mas essa morosidade necessária, às vezes, para que o processo amadureça, para que o processo chegue num denominador comum, para ter um bom julgamento. Pelo lado da OAB, nós não podemos deixar que os recursos que nós temos atualmente, que eles diminuam, eles têm que continuar sendo os mesmos. O juiz tem que analisar com critério, então pelo lado do judiciário também tem que ser dessa forma. O promotor quer analisar o processo na ótica dele, então é necessário que se faça isso também. Eu acho que a única coisa que se pode fazer é adequar o judiciário de melhores condições, a fatia que o Estado passa para o judiciário de dinheiro é muito pequena, teria que ser maior, adequar os cartórios de uma melhor condição, porque os funcionários penam ali dentro. Se você entrar num cartório, Marquinhos, você se assusta. Com o número de processos que vai até o teto, máquinas, informática arcaica, quer dizer, tem que melhorar muito essa parte. Então, essa parte A esperança é a digitalização. Isso, agora de logística, a digitalização já melhorou bem. Essa parte de logística está ainda muito atrasada. E aí é que a situação do judiciário precisa melhorar. Eu dizia que nessa parte de internet melhorou muito. Hoje você acessa o processo no tribunal, acompanha de uma forma tranquila, principalmente aqui em Ribeirão, e já na maioria das comarcas. Então, doutor, nós estamos aí praticamente passando pelo mês de agosto, né, o mês do advogado, o mês onde no dia 11 se comemorou o Dia do Advogado. Aqui nós abordamos com outros colegas que já passaram aqui pelo ADVJus nesse mês de agosto, essa data significativa para a gente. O senhor acha que realmente nós temos muito a comemorar? Eu sou suspeito para ser perguntado isso, Marquinhos, porque eu sou um apaixonado pela advocacia. Eu vivo a advocacia 24 horas por dia e até aqui relembro que um colega criminalista daqui de Ribeirão costuma dizer que a advocacia é uma amante que não admite concorrência. E eu penso nela assim, quer dizer, 24 horas por dia, vivo a advocacia, sei que não é uma profissão para se ficar rico, embora possa se viver dela tranquilamente, isso ocorre comigo há 40 anos, e não queria jamais ser outra coisa. Gostaria de continuar advogado até morrer e, se reencarnar, voltarei advogado, pode ter certeza disso. Há muitos advogados que têm dificuldades, e eu tive as minhas dificuldades também, mas eu costumo dizer que essas dificuldades o tempo acaba suplantando todas, diminuindo todas, e no final o advogado chega muito feliz. O presidente Durso costumava dizer que essa é uma profissão especial. A advocacia é especial, e é especial realmente. O médico é indispensável, o dentista, enfim, todos são indispensáveis, mas o advogado, a relação que ele tem direto com a pessoa, ele é um confessor imediato no momento em que acontece alguma coisa àquela pessoa. Então, a gente observa aí, doutor Cid, que a grande maioria dos jovens advogados, ou aqueles que acabam de fazer o curso de Direito, eles imediatamente procuram aí as bancas de concurso, talvez tentando, de uma maneira mais breve, receber de volta aquele retorno, aquele investimento que foi feito na faculdade. E, às vezes, o exercício da advocacia fica meio deixado de lado. Agora, com o exame da ordem, tendo aplicado de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais, com mais exigências, isso aí também, o senhor acha que vai trazer profissionais que realmente sejam mais entusiastas na nossa profissão? O exame da ordem, ele foi criado exatamente para... No início foi criado mais para que o advogado não entrasse no mercado sem saber nada. Hoje não, hoje ele está rigoroso,
E nós costumamos dizer, às vezes, nas entregas de carteira, que o exame da ordem hoje está se ombreando com o exame para a magistratura, para o Ministério Público e tudo mais. Quer dizer, o jovem que passa no exame da ordem, ele está realmente preparado para enfrentar a carreira. Agora, a carreira tem outros primados. O advogado vai aos poucos aprendendo que para ser advogado é preciso ter a coragem de um leão, a candura de um cordeiro, a perspicácia de um pingo, a persistência de um pingo d'água, a firmeza de um carvalho, a simplicidade e a humildade de um escravo e a flexibilidade de um bambu. Você percebe nisso, Marquinho, que são várias coisas ao mesmo tempo, das quais o advogado tem que se imbuir para chegar a um denominador comum. Ser só corajoso como o leão, ser só valente como o leão e não ser flexível como um bambu, não levará ele a ser um bom advogado. Então, esse meandro que chega a um denominador comum é que faz com que o advogado ou a advogada seja um grande profissional na área. É isso mesmo. Nós vamos voltar já já com o ADVJus, aqui no canal 20 da NET. Fique com a gente, já já voltamos. Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. ADVJus, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. ADVJus, entre em contato pelo 36248774 ou acesse advjus.net. E um de nossos representantes vai até você. Ok, estamos aqui com o Dr. Cid Veludo Salvador, foi presidente da 12ª subseção aqui de Ribeirão Preto, é atual conselheiro da Seccional Paulista, onde inclusive já foi 9 anos. E eu quero emendar e perguntar aqui para o companheiro se nós aqui de Ribeirão Preto vamos ter na próxima gestão aí, um conselheiro lá na Seccional Paulista, nos representando, doutor Cid. Se Deus quiser, Marquinhos, se Deus quiser e os advogados continuarem confiando no nosso trabalho e votarem em mim, eu serei eleito novamente e pretendo dar mais 3 anos de trabalho a favor da Advocacia Paulista e Advocacia de Ribeirão e região. O senhor muito nos honrou hoje aqui com a sua visita nos estúdios do ADVJus, que abre espaço para os advogados, para as advogadas. Nós temos nosso programa na TV que você pode participar. É só você entrar em contato conosco através do nosso site. O endereço é programa@advjus.net. É só você entrar lá, falar que você gostaria de dar uma entrevista, de expor as suas ideias a respeito de assuntos jurídicos, que nós vamos abrir espaço para você sim, independentemente de você ser um jovem advogado ou um advogado experiente. Nós temos também um espaço para você que gosta de escrever seus artigos ou então as suas impressões sobre o mundo jurídico, é o nosso jornal eletrônico. O caminho é o mesmo, é só você mandar um e-mail aqui para a gente, programa@advjus.net. Nós estamos esperando o seu contato, ok? Doutor Cid, eu gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais e eu quero antecipadamente agradecê-lo por essa visita aqui ao nosso programa, ao ADVJus. Eu é que agradeço, Marquinhos, você pelo convite que você me fez. Aliás, a nossa amizade é de muitos anos. Verdade. E a ADVJus tem sido um programa que tem trazido a Ribeirão Preto mais espaço ao advogado, procurando inclusive garantir as prerrogativas, ajudar a garantir as prerrogativas, a ética da advocacia de Ribeirão e região. Sei do alcance do seu programa e eu é que agradeço pelo seu convite. E as portas do meu escritório, as portas da advocacia da OAB estão sempre abertas a você. Muito obrigado. Eu quem agradeço, muito obrigado. A ADVJus fica por aqui, prometendo voltar na próxima semana. Um abraço. Até lá.